és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Que bom estarmos novamente reunidos nesta manhã de quarta-feira, juntos para vivenciarmos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, neste dia 27 de janeiro de 2021, dentro da terceira semana do Tempo Comum. Convido a você a nos unirmos como verdadeiros filhos e filhas de Deus através da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos juntos também a presença do Espírito Santo sobre nós neste momento de oração, neste momento de audição e neste momento de reflexão e partilha da Palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus que os discípulos, aqueles que se tornaram evangelistas, nos deixaram como heranças eternas que nos conduzirão também à vida eterna. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O Evangelho da liturgia deste dia está em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20, onde Jesus explica ao povo e aos seus discípulos a parábola da semente que caiu em diversos tipos de terreno. Aquela que caiu nos espinhos, à beira do caminho, que caiu sobre a pedra, e também aquela que veio em terra boa, germinou e produziu muitos frutos. Irmãos e irmãs, vamos juntos ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão se reuniu em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se. A barca estava no mar, enquanto a multidão estava junto ao mar na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas com parábolas. No seu ensinamento dizia para eles: escutem, um homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda. Porém, quando saiu o sol, os brotos se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram o que significavam as parábolas. Jesus disse para eles: para vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não vejam, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Jesus lhes perguntou: vocês não compreendem essa parábola? Como, então, vão compreender todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a ouvem, chega Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos. São inconstantes e quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra,
mas surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, que sufocam a palavra e ela fica sem dar fruto. Por fim, aqueles que receberam a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus usa constantemente de parábolas para ilustrar verdades espirituais. Esta, narrada por Marcos, nos fala de um agricultor que saiu para semear em diferentes lugares e obteve diferentes resultados em sua colheita. Com esta parábola, Jesus salienta que quem não entender a esta parábola não conseguirá entender as outras também. Jesus nos diz que esta parábola é fundamental para o entendimento das outras. Esta parábola é uma das poucas que Jesus explica o seu significado aos seus seguidores e aos seus discípulos. O conceito da história é simples. A explicação também é fácil de se entender. A semente é a palavra de Deus. O semeador é aquele que tem o trabalho de colocar a semente no solo. Se a semente não for tirada e colocada no solo, não for tirada do celeiro e colocada no solo, ela nunca produzirá uma safra, nunca produzirá uma colheita. O trabalho do semeador é importante, mas a identidade dele não é. Na história desta parábola, nenhum nome é atribuído ao semeador. Ele simplesmente lança a semente no solo. A colheita depende da combinação do solo e da semente, que é a palavra de Deus. O solo se compara com os corações dos fiéis que receberão esta semente, que receberão esta palavra. São Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento a tudo. Nos tempos atuais, somos às vezes tentados a dar mais importância ao semeador, que é o que nos traz a palavra, e a figura principal, a semente, fica um tanto quanto esquecida. A publicidade nas campanhas religiosas atuais comumente nos induz a ver e a conhecermos mais o pregador através da fotografia dele, através da sua bagagem, do seu nível escolar, através da sua capacidade pessoal e da sua carreira, que é sempre colocada em destaque nas propagandas e é dado um grande ênfase. E o Evangelho de Jesus Cristo que ele deve pregar é mencionado apenas naquelas letrinhas miúdas lá no cantinho desta propaganda. Precisamos estar atentos a isto, mas também com muita atenção devemos analisar também como é o solo do nosso coração. Ele é aquele solo da beira do caminho, onde a semente foi pisoteada e os passarinhos vieram e a comeram. O nosso coração se compara ao terreno pedregoso, onde as sementes secaram por falta de umidade. O nosso coração se assemelha àquele terreno cheio de espinhos,
onde os espinhos cresceram, tomaram conta e a sufocaram? Ou o nosso coração se compara à terra boa? A palavra entra, produz frutos e a colheita é farta. Reflitamos sobre isso. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, nos ajude a cuidarmos do solo do nosso coração, assim como ela zelou do seu. O seu Filho Jesus Cristo veio trazer a semente e nos ensinou como ela deve ser plantada no solo de cada coração. Que saibamos, a exemplo de nossa mãe, acolher a semente e fazê-la produzir em abundância, para que a colheita final nos renda bons e eternos frutos para a nossa vida também na eternidade. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina Kowalska fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, quero agradecer agora a cada um de vocês que nos acompanhou durante esses minutos, durante este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia de hoje. Não esqueça de, ao final, deixar a sua curtida, deixar o seu like e também de compartilhar nas suas redes sociais com os seus grupos de amigos e familiares este nosso projeto de evangelização dos devotos de Santa Luzia. Fiquem todos com Deus e que, por intercessão de Maria, nossa mãezinha, a nossa Mãe da Misericórdia, Deus derrame sobre nós, todos os dias de nossas vidas, as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia,